Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma aula de produção de texto. Hoje vamos falar sobre o parágrafo de conclusão. Se liga nessa aula, pois ela pode mudar o seu texto. Bom, vamos começar falando então da relação da conclusão com as demais partes do texto. Nós vimos que na introdução deve-se apresentar a tese e o esboço dos argumentos que irão sustentá-la. Parágrafo de desenvolvimento, você deve lançar mão da sua opinião e de fatos que possam sustentá-la. E na conclusão, por sua vez, você deve retomar a tese e propor uma solução. Sendo assim, a estrutura da conclusão é composta basicamente por dois elementos, a retomada da tese e a proposta de intervenção. Quanto à retomada da tese, é importante lembrar que seria interessante fazê-la por meio de paráfrase. O que seria isso? Seria você se apropriar da ideia que foi apresentada no primeiro parágrafo, porém usando outras palavras. Imaginemos que a tese que você disse lá na introdução seja: o impacto dos influencers na formação dos jovens é negativo. Para retomá-la na conclusão, você poderia fazer uma paráfrase, colocando, por exemplo, o efeito da influência dos blogueiros sobre a formação dos jovens é nocivo. Dessa forma, você mantém a ideia central que foi apresentada lá na introdução do seu texto, porém consegue usá-la por meio de outras palavras. Após a retomada da tese, é o momento então de você propor a solução para o problema que foi abordado em seu texto. Nessa proposta de intervenção, é preciso que você coloque todos os elementos necessários para que ela seja colocada em prática. Esses elementos são a ação, ou seja, a medida que vai resolver o problema, o agente, que é aquele que vai colocar em prática a ação, e aqui é importante destacar que esse agente ele precisa ser alguém específico. Você não pode colocar expressões que generalizem, como todo mundo, cada um fazer a sua parte, ou as pessoas. É importante que você designe alguém especificamente ou uma instituição. Logo em seguida, você deve colocar o meio ou como essa ação vai ser colocada em prática, acompanhado da finalidade e do detalhamento. Vamos ver como ficaria isso na prática? Imaginemos então que a tese defendida é de que o efeito da influência desses blogueiros pode ser nocivo para a formação dos jovens. Dessa forma, uma proposta de intervenção que seria adequada para esse contexto consistiria em: agente, as grandes administradoras das redes sociais. Ação, retirar do ar as postagens que propaguem violência ou que tenham ações de caráter odioso. O meio, fornecer para os internautas ferramentas que permitam denunciar esse tipo de postagem. A finalidade, mitigar os efeitos nocivos dessas postagens. O detalhamento, o banimento dessas publicações pode conscientizar o público desses influencers da nocividade que elas podem gerar para as pessoas. Bom, recapitulando, a nossa conclusão ficaria da seguinte maneira: considerando que o efeito da influência dos blogueiros sobre a formação dos jovens pode ser nocivo, faz-se necessário que os administradores das grandes redes sociais, por meio de ferramentas que permitam ao internauta denunciar postagens que tenham caráter odioso ou que fomentem a violência, sejam tiradas do ar, a fim de mitigar os efeitos nocivos que essas publicações podem causar. Assim, o banimento da publicação desses influencers pode contribuir para conscientizar o seu público dos males que essas ações podem causar. Bom, gente, se nós fizermos a nossa conclusão dessa forma, fica fácil, portanto, de tirar 200 no critério 5, que corresponde à tabela de correção do Enem. Então, lembre-se, nesse último parágrafo é importante que você retome a tese, apresente uma proposta de intervenção que contenha ação, agente, o meio ou como a ação será colocada em prática, a finalidade e o detalhamento, ou seja, um desdobramento, uma explicação sobre a ação que foi proposta, ou sobre o efeito, ou sobre o meio. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, gente!